turma, tudo bem? Voltamos com o nosso próximo módulo, agora falando um pouquinho sobre a classificação dos meios de contraste. Por que classificação? Porque existem algumas características que nós precisamos observar na hora de designar ali as funções desse meio de contraste, onde é que ele vai ser administrado. Então, eles se classificam mediante algumas situações e algumas condições. Nós iremos falar dessas condições, tá, em 2 momentos durante o nosso curso. Nesse primeiro momento, nós vamos falar especificamente, começando aí, sobre a capacidade de absorver radiação, a segunda, que é a composição desse elemento, a terceira, a solubilidade, a quarta, natureza química, a quinta, via de administração, e a sexta, capacidade de dissolução. Nesse primeiro momento, nós falaremos sobre as 3 primeiras, que é capacidade de absorver radiação, composição e solubilidade. Em um segundo momento, nós falaremos sobre as outras 3 características. Tá? Então, acompanha comigo, por favor, aqui no nosso slide. Capacidade de absorver radiação. Quanto a esse tipo, os meios de contraste podem ser positivo, ou radiopacos. São aqueles que, quando presentes em determinados órgãos, absorvem mais radiação do que estruturas anatômicas que circundam. O que isso quer dizer? Quando esse meio de contraste ele é positivo, ele vai se associar muito bem ao órgão alvo, à estrutura alvo. O rim, o pulmão, os intestinos, o estômago. Então, quando ele é positivo, ele se associa muito bem a essa estrutura, porém, nas estruturas adjacentes, não. Paralelamente, não. Somente naquele órgão alvo, tá? Negativo ou radiotransparentes. Acompanhe comigo, por favor. Negativos ou radiotransparentes são aqueles que, se presentes em determinados órgãos, absorvem menos radiação do que as estruturas adjacentes. No negativo é o contrário. Enquanto no positivo, o órgão-alvo absorve mais radiação e a lateral pouca radiação, no negativo ou radiotransparente é o contrário. O órgão-alvo absorve pouca radiação e, paralelamente, vai absorver muita radioatividade, muita radiação. Então, se você entender de que maneira é a ação do positivo, obviamente, o negativo fica fácil. Se você entender que o positivo, o órgão-alvo, recebe muita radiação e, paralelo, pouca radiação, fica fácil compreender que o negativo, o órgão-alvo, recebe pouca radiação e, paralelamente, ele receberá muita radiação. Volte comigo no slide, por favor. Esses meios incluem a bolha de ar, normalmente presente no estômago, carbonato de cálcio, comumente utilizado na produção de gás, CO2, na técnica de duplo contraste. O positivo e negativo é muito utilizado para se verificar a região próxima à bolha gástrica. Durante a realização de um exame de raio-x, no quadrante inferior, na base inferior do estômago, e pouco antes também da base do pulmão, há capacidade, nós conseguimos visualizar a bolha gástrica, que é ali a base inferior da região estomacal, tá? Então, essas 2 técnicas são muito aplicadas, durante aí a realização de exames que possam evidenciar essas estruturas, tá certo? Então, não se esqueçam, quando o aspecto, é trabalhado dentro de positividade ou o elemento radiopaco, o órgão-alvo, ele absorve muita radiação e, paralelamente, externamente, pouca radiação. Quando ele é de aspecto negativo ou radiotransparente, o órgão-alvo recebe pouca radiação e, paralelamente, receberá muita radiação. Já é o processo contrário, ok? A imagem que nós temos aqui no slide, se você puder acompanhar comigo, você vai verificar justamente isso. Nós temos aqui meios de contraste positivos. Então, tem o meio de contraste iodado, baritado, e paramagnéticos. Você vai observar que a estrutura em específico que recebeu o meio de contraste, ela está muito evidenciada pela cor branca.
E nas laterais, né, isso não vai acontecer, né? As laterais, elas já aparecem em uma condição um pouco mais escuras, tá? Mostrando justamente o que nós falamos. O órgão-alvo recebe muita luz e, paralelamente, muita luz, perdão, o órgão-alvo recebe, né, muita radiação, enquanto externamente pouca radiação, ficando um pouco mais escuro. É isso que você consegue visualizar na imagem que está sendo demonstrada para você. Já no negativo é o contrário. Se você observar a imagem, tá? No negativo nós temos muita radiação, né? Muita luminosidade, muita radiação sendo absorvida paralelamente, pouca radiação sendo absorvida aí pelos órgãos alvos, né? O contrário do slide anterior. É muito importante que você pegue esse conteúdo, você, né, leia, acompanhe na sua apostila, leia, para que você possa compreender de forma melhor, tá? O conteúdo ele vai estar disponível para vocês dentro do material, mas é importante que você leia para fazer essa assimilação, principalmente, né, para não confundir na hora da sua prova. Segundo aspecto, composição. Me acompanha, por favor, no slide. Nesse aspecto, né, podem ser iodados, são aqueles que contêm iodo, né? Geralmente representado aí pelo I maiúsculo, tá? Dentro da tabela periódica, tá? Como elementos radioopacos. Não iodados são aqueles que não contêm iodo, mas outros átomos que são elementos químicos. Nessa classificação se enquadram o sulfato de bário, BaSO4 e o gadolínio. Então, quando ele é iodado, é simples, né? Ele vai possuir iodo na sua composição. Se ele não for iodado, ele não tem iodo de jeito nenhum. Então, quais são os que não são iodados? O sulfato de bário, ou o bário, e o gadolínio. Tá? Então, dentro do aspecto de composição, todos que têm iodo são iodados. E os que não têm iodo são o sulfato de bário, né? E também o gadolínio. Isso é muito simples, não tem dificuldade nenhuma. Tá? Isso aqui vale dentro da compreensão, né? Para você saber aonde será realizada a aplicação deste elemento durante a realização de um exame por imagem. Eu vou visualizar estruturas intraviscerais, então posso utilizar o sulfato de bário, ele não é iodado, né? Mas e se eu utilizar o iodo, vai funcionar? Então é importante você entender isso, porque o iodo ele vai ser absorvido pelo organismo. Parte do iodo ele é absorvido pelo organismo. Se ele for absorvido pelo organismo, obviamente as estruturas não serão tão bem evidenciadas assim, porque ele vai para onde? Para a corrente sanguínea. Já o sulfato de bário, ele não é absorvido pelo organismo, então ele vai permanecer naquela estrutura, né? O que obviamente vai favorecer uma imagem com maior qualidade. Terceiro ponto, solubilidade. Né? Nesse aspecto de solubilidade, é aquela capacidade que esse elemento tem, né, de ser ou não solúvel em determinadas estruturas, em determinadas substâncias. Vocês já aprenderam isso nas aulas de ciência, nas aulas de biologia. Né? A capacidade de um elemento se dissolver ou não em um determinado solvente. Né? E nós temos como solventes aí naturais a água, né, e a gordura. Então, a gordura ela pode ser utilizada como um meio de solução, né, de se dissolver uma determinada substância. Então, me acompanha no slide, por favor, para a gente compreender isso de forma melhor. Solubilidade. Quanto a estes são hidrossolúvel ou hidrossolúveis, são aqueles que dissolvem-se em água. Lipossolúvel são aqueles, né, que se dissolvem em lipídio ou gordura. E o insolúvel, esse não se dissolve nem em água nem em gordura, sulfato de bário. Então, nós temos, dentro desses elementos que são utilizados, né, aí como meios de contraste, aqueles elementos que podem se dissolver em água. Se eles se dissolvem em água, eles são hidrossolúveis. E aqueles elementos que vão se dissolver em gordura. Então, quando associados em gordura, eles serão eliminados, né, de uma forma mais fácil. Porém, entendam que, se ele se dissolve em água, não se dissolve em gordura. Se ele se dissolve em gordura, não se dissolve em água. E existem aqueles que não vão ser solúveis nem em água, nem em gordura. Né? Como exemplo, nós temos quem? De novo, nosso sulfato de bário, ou bário. Tá? O bário, ele não vai se dissolver em nenhum dos dois. Ele simplesmente será eliminado através das fezes como um resíduo. Então, ele entra em contato com o organismo, tá? O organismo não vai absorvê-lo, então ele não vai para a corrente sanguínea,
né? E ele será eliminado através do processo ali de digestão, né? Então, as células não podem absorvê-los, no caso do bário, né? Porque isso poderia trazer ali alguns efeitos biológicos para o organismo. Já aqueles que são dissolvíveis, né, em água, não há problema nenhum. Ele vai entrar em contato com o organismo, ele vai realizar a sua função e ele pode ser eliminado, por exemplo, através da urina, tá? E aqueles que são eliminados através, são absorvidos através, né, da gordura, são quebrados através de gordura, eles vão ser metabolizados juntamente com a queima de gordura. Então, cada um desses elementos, eles possuem uma forma de metabolismo diferente. Isso tem que ser observado durante, né, a indicação para a realização de um determinado exame. Nós não podemos desconsiderar isso. É muito importante que isso seja considerado para que não haja problemas em relação ao paciente, porque o paciente ele possa receber né, esses elementos químicos, essas substâncias, ou melhor dizendo, possa receber esses meios de contraste, e esses meios de contraste eles possam ser eliminados do organismo da melhor maneira possível, sem trazer nenhum tipo de prejuízo, sem trazer sequelas ou consequências aí, né, para o estado de saúde do paciente. A gente precisa lembrar que o paciente já se encontra numa situação, possivelmente ele já está debilitado, né? E um mínimo erro pode agravar a situação clínica desse paciente. Então é importante termos essa noção, tá bom? A primeira parte, né, do nosso módulo 5, ele finaliza aqui, né? Então eu finalizo a insolubilidade e aguardo vocês para a segunda parte do nosso módulo 5, onde nós iremos falar das outras condições dos meios de contraste. Obrigado e até mais.